Tá difícil falar depois disso, você quer seguir cantando junto, né? Esse banho de amor, né? Não é? É isso mesmo, gente, um prazer gigante estar aqui. Quando a Kalina me chamou, eu fiquei super feliz, fiz uma mega reorganização na agenda para poder estar, né, Kalina? Gratidão, gratidão. Porque esse é um tema que me move profundamente, assim, eu acho que essa é uma grande conversa que todos nós precisamos ter, especialmente nos dias atuais, né? É muito importante a gente pensar sobre a maternidade, sobre como ela tem significado o nosso papel como mulher no mundo e como isso tem sido repensado nos dias atuais. E eu queria trazer para vocês algumas reflexões que eu tenho feito sobre esse tema, coisas que eu tenho pensado, que eu tenho trazido no curso que a Kalina falou para vocês, que é um curso online chamado Mães Equilibristas, onde eu trago um pouquinho sobre essas questões. E quero compartilhar com vocês um pouco desses aprendizados ao longo desses anos, da escuta dessas mães e de mim mesma e de diversas outras mães que eu tenho acompanhado e mulheres, sobre essas dores e delícias de sermos mães no século XXI. O que é isso, gente? E aí uma das coisas que a gente observa muito quando a gente está olhando para esse nosso papel histórico é que parece, às vezes eu brinco, sabe, com algumas pacientes minhas, é que parece que assim, a gente saiu de um momento do histórico em que a identificação com o papel da mãe era única na nossa vida. Então, se você tinha uma boa família, se você era bem casada, então, e você era mãe, a sua vida era uma vida de sucesso, para um momento em que a gente quer muitas outras coisas também. Então a gente quer ser uma mãe nota 10, a gente quer ser um marido, a gente quer ser uma esposa nota 10, a gente quer ser tudo nota 10. Então eu tenho que ser uma excelente mãe, eu tenho que ser uma excelente profissional, eu tenho que ser uma boa amiga, eu tenho que estar disponível para as pessoas, eu tenho que estar linda, sempre maravilhosa, magra, em cima de um salto 15, sorrindo e mostrando que eu estou fazendo tudo isso sem esforço nenhum. Porque se eu mostrar que eu estou fazendo isso com algum esforço, tem algo errado com você. Então a gente começa a construir, nos nossos dias atuais, um nível de exigência tão alto que começa a ficar insustentável para nós esse papel. E aí, com o advento das redes sociais, esse negócio ainda triplica, porque você começa a ver nos seus feeds lá no Instagram, no Facebook, um monte de mulher maravilhosa, mães de 5, e lá no salto 15 com cabelos escovados, rímel nos olhos, assim, brincando na praia. E aí você olha para sua casa e ela tá uma confusão e você mal sabe seu nome, e você acha que tem algum problema comigo. Entendeu? Não, eu fiz algo errado, eu é que não tô sabendo, eu tô com alguma dificuldade aqui, porque tem que ter alguma coisa esquisita, porque tá todo mundo dando conta. E aí sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a se esconder. Porque se o problema está em mim, o que começa a acontecer comigo é que vai gerando em mim uma sensação de envergonhamento, e eu começo a querer me esconder, e eu começo a ter conversas comigo dentro da minha cabeça de maneira profundamente dura, que eu não teria coragem de falar com o meu pior inimigo assim. Mas conosco, dentro da nossa cabeça, a gente fala, a gente se pune e a gente faz cobranças excessivas e surreais para nós. Por que isso está acontecendo, gente? E por que a maternidade, que sim, sempre foi difícil e sempre foi extenuante, parece que com o nosso empoderamento e com todo esse amor que as mulheres aqui antes de mim já falaram de forma tão especial, por que isso, ao invés de estar trazendo para nós uma sensação de leveza e de liberdade, para a gente viver esse papel de maneira mais plena, isso parece que está virando mais uma prisão e mais um dever a se cumprir? Essas são questões pelas quais a gente precisa começar a pensar e a refletir juntas. Porque o paradigma que nós estamos vivendo do ponto de vista cultural hoje é um paradigma que tem sido muito perverso conosco, e enquanto a gente não começar a olhar para ele, a gente vai seguir nessa roda viva que parece que a gente está sempre em dívida, ela não para nunca, a gente está sempre devendo, a gente devia sempre estar fazendo um pouco mais do que a gente está. E esse paradigma que tem assolado a nós mulheres, e especialmente a nós mulheres mães, é o paradigma da perfeição. Parece que nós começamos a estabelecer um standard do que deve ser feito e de como a gente deve se relacionar, que é tão alto que você já começa a experiência da maternagem devendo. Porque é um papel idealizado.
Então a gente já começa em dívida com essa maternidade. As pessoas te contam o que é ser a mãe perfeita e você começa a construir na sua cabeça, muito antes de ser mãe, pela maneira como você foi educada, pela maneira como a gente recebeu e aprendeu sobre isso, e você já dizia para você, não, isso eu jamais vou fazer com meu filho. E aí o que começa a acontecer? Na hora que a gente começa a ser mãe, a gente já começa com um padrão tão alto e tão idealizado, que essa experiência começa a ser uma experiência muito mais tirana para nós, muitas vezes, do que uma experiência de prazer. E esse amor, muitas vezes, se confunde, sabe com o quê? Com culpa. Porque muitas vezes você acha que você não está dando para o seu filho a atenção devida, então você precisa repor de outra forma do lado de cá. E eu tenho acompanhado diversas mulheres com essas dores. Vou perguntar algumas para vocês aqui, para ver se elas fazem sentido para vocês. Tia, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não dou conta. Eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu resolvi ser mãe. Eu acho que meu dia tinha que ter 48 horas, porque 24 horas não é suficiente, eu estou sempre devendo alguma coisa. A minha cabeça já não serve mais para nada, eu não consigo mais fazer as coisas. Eu olho para o meu filho e aquela coisinha que eu amo tanto, às vezes tudo que eu queria era entregar ele para alguém, mas não tem botão de off, não tem para quem entregar. Como é que eu posso dizer para alguém que eu não quero mais viver essa experiência? Ou que eu quero para sempre, mas sempre não é todo dia, hein, gente? Então hoje eu adoraria poder dizer não. Só por hoje, né, tia? Né? Só por hoje. Alguém me livra só hoje, cuida pra mim, né? E eu quero contar uma coisa pra vocês. É isso mesmo. E isso não significa que você é uma mãe má ou que você não é suficiente. Você é uma mãe extremamente boa, mas antes a gente precisa dar um passo atrás e reconhecer que antes de ser mãe, você é uma pessoa. E como pessoa, você também está aprendendo. E essa é uma dificuldade que a gente tem. Porque parece que com tudo que a gente aprende na nossa vida, quando a gente se torna mãe, parece que nós vamos ser invadidas de repente pela fada da maternidade, ou então pela essa coisa maravilhosa que o pessoal fala do instinto materno, que de repente vai me sucumbir e eu vou ter as respostas certas na hora certa, eu vou falar de maneira doce, eu vou saber o que dizer, eu vou ter sempre paz de espírito e nunca me chatear. Só que aí, o que acontece? Quando acontece a primeira coisa na sua casa, que você dá aquele grito que você mesma não sabe nem quem é que está falando, porque naquela hora até você se desconhece. Fala, meu Deus, de onde veio esse grito? Né? Nem eu sabia que eu tinha esse grito em mim. De repente você se reconhece com esse grito em você e você fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E aí você começa a querer buscar justificativas, a querer se esconder. E nós precisamos, mulheres, começarmos a nos autorizar a falar sobre isso. Sabe por quê? Porque essa é parte da sombra da maternidade. Esse é um pedaço importante do pedaço que a gente não idealizou, mas que nos constitui profundamente e que nós só conseguimos ser mães em paz, sentindo paz em nós mesmas, quando a gente começa a entender que a gente precisa integrar esses dois lados. O lado que ama com todo o coração, mas o lado que também às vezes se ressente e quer ter um tempo só para si. Um lado que também morre de vontade de fazer outras coisas, de sair para bater um papo que não seja só falar de filho. Porque tem uma mulher aí atrás que precisa significar esses papéis. Então, para isso, hoje, eu queria dar 4 dicas para vocês. Pode ser, Carlina? Ótimo, ótimo. 4 dicas para a gente começar a pensar, porque quando a gente vai falando disso tudo, não é verdade, gente? Fica parecendo que é uma coisa tão gigante na nossa cabeça, parece que você vai subir o Everest e você fala, meu Deus do céu, na nossa ilusão o que eu gostaria era de dormir agora, e acordar lá, né? Eu gostaria de dormir me sentindo mal com essas feiuras que eu fiz com maternidade. Quem usa esse termo são meus filhos. Eles falam, mamãe, isso é uma feiura. Acho que na escola ensinaram essa palavra para eles. Então eu fico brincando, hoje a mamãe fez uma feiura muito ruim. E o que eu vejo é que às vezes a gente vai entrando nessa sensação de desconforto tão grande que tudo que a gente queria era fechar os olhos e plim, de repente acordar nova, diferente, resolvida nessas questões. Mas não é assim. Porque a maternidade, assim como viver, é um caminho de construção e nós estamos aprendendo a sermos mães à medida que os nossos filhos vão crescendo. Nós estamos aprendendo com eles diariamente, então nós não estamos prontas, meninas, hora nenhuma. E a gente precisa se reconhecer no caminho.
Então vamos fazer de conta que a gente está aqui agora, no início da nossa caminhada, e que o nosso desejo dessa perfeição maravilhosa de mãe idealizada que a gente tem, está lá na ponta do Everest, aquele pico mais alto de todos no mundo, e nós estamos aqui na base. Como é que eu faço para chegar nesse Everest? A gente tem alguns passos que a gente precisa começar a se autorizar a dar, devagar, mas com consistência e com consciência, para que a gente possa começar a pensar a chegar lá. E a primeira coisa de todas é acreditar que é possível. Nós estamos aqui no programa hoje, Gente pelo Caminho, então a primeira coisa é se reconhecer como uma gente no caminho, sabe? É isso, eu preciso me reconhecer como uma pessoa que está no caminho. Eu ainda não estou onde eu quero chegar, mas eu também não estou lá atrás. Porque, gente, uma das coisas que nós mães precisamos soltar é a sensação de onipotência. O meu filho vai ser o melhor filho do mundo se eu for uma excelente mãe. Se eu for ruim, ele vai ser a pior pessoa do mundo. Eu quero contar um segredo para vocês. Nós não somos tão poderosas assim. Isso é uma notícia ótima e uma notícia horrível, né? Porque é tão bom segurar essa sensação de onipotência, de que eu sou, olha como eu fui maravilhosa. A gente nem está aqui na onipotência, mas a gente também não está na impotência. Então vamos soltar esse paradigma. Porque ora você está fazendo uma coisa genial e super boa para o seu filho e para você mesma, ora você está se vendo lá no chão. E eu quero contar uma coisa para vocês. Nenhuma dessas duas coisas é verdade. A realidade é o que acontece no meio do caminho. Então é quando a gente faz a média entre isso e aquilo lá, é que a gente se vê aqui, ó, e a gente descobre que tudo bem, nós estamos dentro da normalidade e a gente pode aprender com essa experiência e dar mais um passo na direção, no nosso caminho aqui, no nosso Everest. Então, mãe querida, mulher querida que está nos assistindo, e homens também, porque esse é um aprendizado para vocês também. Nós somos todos gente pelo caminho, pessoas que estão aprendendo, e isso nos ajuda o segundo aspecto, a conversarmos conosco de forma mais generosa e compassiva. Porque, gente, o jeito que a gente fala com a gente na nossa cabeça, meu Deus do céu, eu não queria escutar em voz alta. Né? Porque, coisa tirânica, é essa voz que fica apontando o dedo para você o tempo todo. Eu fico imaginando a cara carrancuda que ela não tem, dizendo para você tudo que você está fazendo de errado. E o quanto você está sendo infeliz e o quanto você está sendo ruim na sua experiência. Deixa eu contar uma coisa para você. Na hora que essa voz começar a falar, olha para ela com muito carinho e converse com você nesse momento como se você estivesse falando com alguém que você ama muito, com a sua melhor amiga. O que é que você diria para ela nesse momento? Como você a acolheria? Como você teria uma fala compassiva e empática? Vamos tentar fazer esse exercício? Essa é a minha segunda dica para você. Como é que a gente pode ter essa conversa? Porque aí, gente, a gente volta aqui para a ideia do gente no caminho e a gente começa a descobrir assim, né? Tem gente, quando eu estou olhando para a vida nessa perspectiva, eu percebo que estão pessoas que estão atrás de mim. E como eu já passei por essa experiência, eu posso daqui me levantar, ir lá e dar a mão para ela e dizer assim, você não está só, não. A gente está junto, eu já passei por isso aí. E vamos caminhar junto, porque tá tudo bem. Tá? Isso não é quem você é. Isso foi uma coisa ruim que aconteceu. Isso é muito importante para a gente aprender a diferenciar. Isso não é quem você é. Isso é uma coisa que aconteceu. Foi algo que você fez e que você não se orgulhou ou que você não ficou totalmente feliz. Então, o que a gente pode fazer? Nós não somos gente pelo caminho. A gente pode se repensar, a gente pode se redesenhar e a gente pode aprender com essa experiência para, da próxima vez, a gente ter um repertório novo que a gente não tinha. E quem já está na nossa frente, o que a gente pode fazer? Pedir ajuda. Me ajuda, me estende a mão, me conta o que você fez, eu ainda estou chegando aí, eu quero aprender com você. Me ajuda, deixa eu caminhar com você. E assim a gente vai construindo. Porque essa é a terceira dica que eu queria dar para vocês e que é uma coisa que nós na maternidade precisamos pensar. A maternidade tem sido uma experiência que nós temos vivido no século XXI a partir da solidão. E ela nunca foi feita para ser vivida assim. A história da maternidade na humanidade é uma história comunitária.
As mães trocavam ideias, os filhos eram criados juntos e estava tudo bem se uma outra mãe admoestasse meu filho, porque nós estamos juntos aqui na vida. Mas hoje, especialmente na classe média brasileira, a gente está vivendo uma experiência de profunda solidão. E isso faz a gente perder as referências, gente. Então, minha dica para vocês, eu falo muito sobre isso, sabe, Kalina? No meu curso sobre a maternidade possível, na jornada das mães equilibristas, uma das coisas que eu falo muito, tem um módulo inteiro destinado a como a gente pode construir uma rede de ajudas entre nós mulheres para a gente não enlouquecer. É muito importante, gente, nós precisamos retomar essa experiência da maternidade como uma experiência comunitária, porque é só assim que a gente pode vivê-la plenamente. E a quarta dica que eu queria dar para vocês é: vamos sair da obrigação para nos reencontrarmos com a experiência do prazer. Porque acaba que a gente esquece. O que eu tenho de mães no meu consultório chegando para me contar assim: Tias, eu sonhei tanto com essa maternidade, fiz fertilização in vitro, passei por 1 milhão de procedimentos super duros, porque o meu sonho era ser mãe, e agora que a maternidade chega, eu não consigo curtir. Porque eu estou aqui exausta, sobrecarregada com 1 milhão de funções, 1 milhão de coisas. Sabe o que acontece, gente? A gente sonha com a maternidade, sabe o que a gente vira? Gestora de projeto. Verdade. É isso que acontece. Você vira gestora de vida, você vira administradora. Né? Então, você organiza, você vira gestora dos seus filhos. Você organiza tudo na vida deles, você só não tem tempo de estar com. Porque na hora que você está com, você está tão exausta que você só quer dormir, descansar, se trancar no banheiro para poder ver o WhatsApp 5 minutos feliz. É isso, não é? É verdade que é assim que a gente tem vivido a experiência. Então, assim, por isso a rede de ajuda é uma das coisas que eu bato muito na tecla. Porque a gente precisa começar a reconhecer a importância da ajuda e a dizer, por isso que a perfeição não funciona, não. A gente só precisa ser suficiente. Porque na hora que eu reconheço que eu não vou dar conta de tudo sozinha, que essa perfeição ela é fantasiosa e ela me enlouquece, eu consigo chegar para outra pessoa e falar assim, me ajuda aqui, me dá um apoio nesse momento, porque eu sozinha não estou dando conta, não. E na hora que a gente tem coragem de fazer esse movimento, a gente começa a ter a possibilidade de reencontrar o prazer nessa experiência e a leveza que ela nos confere, sabe? E se você está com dúvida aqui agora, Tisa, mas como é que eu vou saber se não é bom a gente ter a perfeição como um paradigma? As pessoas às vezes me perguntam, né? Minhas coaches, minhas pacientes, não é bom a gente ter a perfeição como paradigma, senão eu não vou querer melhorar? Você vai querer melhorar sempre. Sabe por quê? Porque uma das necessidades do humano é a evolução. Nós clamamos por evoluir, a gente clama por melhorar, mas você quer ver se você está no paradigma da perfeição ou se você está no paradigma do autodesenvolvimento? Eu vou te contar a dica agora. Aonde está seu foco? Se a sua preocupação é o que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar ao meu respeito? O que aquela comunidade de mães vai dizer de mim quando elas virem que eu mandei no lanchinho da minha escola um suco industrializado e não um suco orgânico feito com frutas silvestres? O que vão dizer de mim? Ou se elas descobrirem que eu comprei o bolo na padaria e eu não fiz em casa, naquela experiência maravilhosa com a família. O que é que vai acontecer? Se o nosso paradigma estiver no que os outros vão dizer a nosso respeito, independente de quem é esse outro, gente, a sua sogra, a sua mãe, a sua tia, suas amigas ou a comunidade de mães, não importa. Se o seu foco está no outro, você está na perfeição. E isso é tirânico. Agora, se o seu foco está em como eu posso ser o melhor de mim, para que eu possa viver essa experiência de maneira mais real e mais autêntico para mim, você está no caminho da evolução, você está subindo o seu Everest. Esses são os desafios nossos, sabe, Kalina? Da mãe moderna, da mãe contemporânea. E eu falo muito mais disso, muito mais outras dicas. Já está convidada a voltar. No meu curso. Pronto, vai gente, voltar. venham. Eu quero muito vocês comigo. Né? Eu preciso desse curso. Então venham, E até gente. hoje eu não exerci a maternidade por medo. Você Olha tá só. vendo? Então vem, porque eu Tirania, tenho né? trabalhado muitas mulheres como você, sabia? Que querem, que até desejam a maternidade, mas não têm coragem nem de sonhar com ela, porque já pensam em tudo que vai envolver. É melhor deixar isso pra lá, né? Nossa, Rosana quer falar? Eu queria agradecer a Tisa. Ai, que linda. Que coisa Achava boa. a mãe mais ogra do mundo. Não Porque é? eu gosto, por exemplo, eu gosto tanto de doce que eu escondo doce dos meus filhos.
Esse é o tipo de mãe ogra. E assim, uma vez assistindo um documentário do Discovery Channel, eu vi alguma coisa que a mãe, o urso, fez e ela comeu um dos ursinhos. Aí eu pensei comigo. Essa sou eu. Eu seria capaz, né? Eu Falei seria assim, capaz disso. gente, esperto é o urso que come antes de ficar adulto. Porque começa a ficar adulto, começa a dar um trabalhão. Mas aí você pensa, né? Por um segundo passou esse pensamento na minha cabeça. E aí eu pensei, gente, que mãe eu sou, que esconde doce dos filhos, que pensa que o urso é que tá certo. Que engole porque come o seu ursinhos. filhote. Exatamente. E aí você pensa, com toda essa tirania que você falou, não, eu tenho que ser a mãe perfeita, né? Mas aí vem logo aquela coisa da mãe perfeita, que é a mãe que vai no banheiro de porta aberta para fazer xixi, porque o filho não pode ficar sozinho. E isso é assim, é revelador, né? Muitas mães têm medo desses pensamentos. Eu sou uma que tinha sempre... Eu tenho os filhos de 20 adultos, 23 e 21. E aí eu sempre pensei nessas coisas, pensava assim, gente, eu nunca posso contar esse tipo de coisa pra ninguém, porque todo mundo vai me achar monstra. Pode demais. E você sabe, esse tem sido o grande mote pelo qual eu comecei a trabalhar com mães e comecei a trabalhar muito, sempre trabalhei muito tempo com mulheres, mas assim, mais especificamente agora com mães, porque eu tenho visto quanto a gente idealiza isso e é tirânico. E aí você começa a ter pensamentos diferentes na sua cabeça e você acha que você está muito louca, muito errada, e isso é um problema muito grande, né? E a gente precisa começar a ter um espaço, gente, para falar das sombras da maternidade. Quais são os pensamentos que vêm à nossa cabeça, né? Então eu construí um programa no passado chamado Jornada da Maternidade Possível, Conversas Honestas e Reais sobre a maternidade. E desse programa que eu gerei ano passado, houve tantas falas como essa sua agora, e foi tão enriquecedor. E é tão né? bom você saber. Eu olhei aquelas mãezinhas ali, no fundo, eu falei, gente, tanta cara de mãezinha, aquelas mães Concordando, né? zelosas, cuidadosas. E eu pensando que um dia eu podia comer o filhote como o urso fez. Eu sou dessas como você, tá? Fica tranquila, a gente tá junto. E foi por causa disso que eu lancei o Mães Equilibristas agora, trazendo as reflexões de todas essas mães, fazendo esse compilado e pensando como é que a gente pode trazer um bálsamo para essa maternidade, para ela ser uma maternidade profundamente real, profundamente amorosa, empoderada, como as mulheres trouxeram aqui antes pra gente, mas profundamente real e ancorada na nossa integridade como mulheres que somos. Ancorada na nossa integridade. Porque se essa maternidade nasce desse espaço de integridade, mesmo que a gente sinta vontade de comer urso de vez em quando, entendeu? A gente descobre que essa também pode ser uma experiência significada a partir do amor. E aí a gente segue adiante. Sabe? Obrigada por compartilhar isso. Muito obrigada, gente. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tisa já está convidada a voltar. Por favor, precisamos. Sempre que vocês quiserem. Você sabe que é sempre um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Um grande muito beijo. Obrigada.